E aí pessoal, fazia um tempo já que eu não gravava vídeo. Eu até fiquei de gravar mais vídeos ainda, mas a correria tem dificultado bastante. De antemão já peço para você deixar o like, porque claro, isso ajuda demais o meu trabalho e dá força para que eu continue produzindo material. Agora, sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo. Pessoal, eu costumo dizer que existem 3 espécies de vilão. Então sempre que você for criar um vilão, você vai tentar encaixar o seu vilão em uma dessas 3 espécies. E essas espécies de vilão variam de acordo com a personalidade dele e com a motivação, o propósito dele. A respeito disso, é importante que você saiba, eu acho que você já deve ter percebido no conteúdo que eu produzo, os backstories para personagens, que todo bom personagem precisa, além de uma personalidade, precisa também de um conflito. Ele precisa de um objetivo, ele precisa de um propósito. Um personagem sem propósito é um personagem sem função dentro de uma história. Todo personagem precisa de uma função. O vilão também precisa de uma função. E o vilão também é um personagem. Então ele, para ser bom, precisa ter esse propósito também. Então quais são as 3 espécies de vilão? Então com base nisso que eu falei, a primeira espécie de vilão é a mais fraca de todas. É o vilão aparentemente sem propósito. O vilão sem um propósito forte, sem um objetivo muito intenso. Isso faz com que os jogadores, os espectadores, os leitores dessa história não se conectem com esse vilão, e isso faz com que o vilão se torne fraco nesse sentido. É o vilão que é malvado só porque quer ser, o vilão que tem o propósito de dominar o mundo, esse tipo de clichê que não enriquece uma história, pelo contrário, torna a história mais repetitiva e faz com que o vilão seja mais do mesmo. Mas você tem como utilizar esse primeiro vilão para que ele se torne memorável. Porque esse vilão tem o potencial de ser o vilão mais detestável de todos. Como? Caso você aplique a esse vilão alguma característica pessoal que geralmente a maioria das pessoas considera reprovável. Exemplo, a arrogância, a vaidade, a ganância, a falta de escrúpulos, a crueldade, o sadismo, o prazer em fazer o mal. Alguns personagens aparentemente sem propósito, se tornaram muito memoráveis em decorrência dessas características. Essas características se tornam esses personagens absolutamente odiosos, detestáveis. Um exemplo de personagem assim é o Joffrey Baratheon, do Game of Thrones. Ele não tinha propósito nenhum, mas o fato de ele ser cruel, de ele ser vaidoso e adorar causar sofrimento aos outros, era algo que se conectava com a gente de forma negativa. Sempre que a gente via esse vilão, a gente tinha vontade de esganar, de matar o vilão. Também no Game of Thrones você teve o Ramsay Bolton. Ele já tinha um motivo um pouco mais claro, mas ainda assim a arrogância dele, o sadismo, fazia com que a gente detestasse o vilão. Então se você quer um vilão detestável, se você quer fazer um vilão dessa primeira espécie, você pode torná-lo memorável assim, tornando o vilão mais odiável possível. A segunda espécie de vilão é o vilão com um propósito. E esse vilão é um dos mais fortes vilões, porque ele vai ter uma motivação, e uma motivação que vai gerar conexão empática com os jogadores e com aqueles que assistem ou leem essa história. Esse vilão com um propósito tem uma proximidade muito grande do anti-herói. E é por isso que a gente tende a se conectar emocionalmente com ele. É o vilão que a gente tende a gostar. É aquele vilão que você diz, eu compreendo esse vilão. Eu acho que faria a mesma coisa que esse vilão, talvez. Esse vilão deve ser forjado por um processo de construção emocional completamente lógico. É um vilão que foi marcado pelo sofrimento. Esse vilão que foi marcado pelo sofrimento deseja vingança por aquilo que aconteceu. Essa vingança por algo injusto é, para o coração da maioria das pessoas, algo legítimo, algo compreensível. O vilão que deseja, que tem sede de justiça. Aquele que, por exemplo, tem o objetivo de eliminar todos os assassinos ou todos os estupradores. Imagina, todos os indivíduos que praticaram crimes hediondos, esse vilão tem o objetivo de exterminar cada um deles. Nesse ponto aí você lembra daquele anime Death Note, né? O Kira tinha mais ou menos um propósito parecido com aquele. Você consegue criar um vínculo empático com o Kira por causa disso. Você considera compreensível aquilo. Ainda nesse segundo exemplo, nesse segundo tipo de vilão, você pode ter aquele vilão que tem aquela bondade maquiavélica. Aquele segundo o qual os fins justificam os meios
e sendo aquele fim um fim bom, muito embora os meios sejam malignos. É o caso do Thanos, dos Vingadores. O propósito do Thanos é algo completamente compreensível. Com o objetivo de trazer um bem à galáxia, ele acaba tendo o propósito de matar muitas pessoas. Então essa segunda espécie de vilão é potencialmente incrível. Você pode fazer vilões memoráveis assim. No futuro, quando você desenvolver bem esse vilão, você vai ter que fazer uma escolha entre a destruição ou a eliminação do vilão ou a redenção do vilão. No primeiro caso, você vai fazer com que o vilão desapareça, ele vai ficar para sempre na memória, vai ser um excelente vilão ainda assim. E a segunda hipótese é a hipótese da redenção, em que o vilão deixa de ser vilão e é perdoado de alguma forma na história e passa a ser o herói ou o anti-herói. A terceira espécie de vilão é a espécie mais conectada com o medo primal que nós temos, que é o vilão da espécie A Entidade. Veja, nessa terceira espécie você sabe muito pouco sobre o vilão. O vilão é misterioso, o vilão é muito mais uma ideia do que efetivamente uma pessoa. Essa entidade é misteriosa, desconhecida, você não sabe quais são as capacidades dela, os poderes dela, os propósitos dela. É uma entidade com a qual não se pode negociar. Eu gosto muito do seriado Supernatural, e uma coisa que eu percebi é que, eu não sei se vocês perceberam isso também, mas eu, quando assistia Supernatural, eu ficava com mais receio, mais apreensão, mais medo quando os episódios eram de fantasmas, espíritos, do que quando eram episódios de demônios. É até meio contraditório, você pensa, poxa, um fantasma, um espírito, tecnicamente seria inferior a um demônio em poder. Por que o espírito, o fantasma, daria mais medo? Explico pra você. Porque os demônios no Supernatural negociavam, sempre foram muito lógicos, muito racionais, embora cruéis, mas era possível argumentar com eles. Era possível convencer, enganar. Já um fantasma, um espírito, não dá pra conversar. Como eles apareciam lá pra gente, eram como se fossem máquinas programadas para destruir, para se vingar. E o fato de ele ser imaterial torna ainda mais amedrontador. Então, essa terceira espécie de vilão é o mal em sua forma mais primal, é uma entidade. São os grandes antigos, os deuses exteriores do Lovecraft. São criaturas malignas com as quais você não pode argumentar. Você sabe que ele é meio que apenas uma ideia ali por trás, que sequer talvez tenha uma personalidade completa. É uma força. O Sauron, no Senhor dos Anéis, é como essa entidade. Não o Sauron da Segunda Era e da Primeira Era do Silmarillion, porque aquele Sauron era mais personificado, mas o Sauron da Terceira Era, que não possuía forma física, que era mais uma ideia, uma força, aquele dá mais medo. É a terceira espécie de vilão, também é muito forte. Não gera uma conexão empática com a segunda espécie, nem também gera uma espécie de conexão detestável como potencialmente a primeira espécie de vilão, mas é memorável porque cria muito mais medo. Então, você gostou das dicas? Espero que você tenha gostado, espero que essas dicas possam ajudar vocês a criar os seus vilões. Marca então aquele seu amigo que precisa dessas dicas, que gosta de criar histórias e que para ele talvez isso aqui vai ser de grande valor. Por fim, vou pedir para você, se você ainda não tem o seu e-mail cadastrado no meu website, cadastra lá o seu e-mail, é rapidinho, em 1 minuto você cadastra e você pode ficar por dentro das novidades. Estou sempre enviando material exclusivo por lá. E também recebe o link para participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. A gente está com a comunidade cada vez maior. E é muito legal porque a gente troca ideias lá, conversa, bate um papo, tem dicas exclusivas lá também. Então era isso. Se você gostou, não esquece de dar o like. Eu fico por aqui, a gente se despede e até o próximo vídeo.